Bom dia a todos. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012, convidando o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Silvio Monteiro. Professor Imar, presente. Vieira do Banco. Fenemê. Gastão Vosgueral. Presente. Toninho D'Anderson. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperaço. Onildo. Carlos de Castro. Professor Valder. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012. O primeiro dia do mês de março de 2012, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Sergimundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador professor Assis e secretariada pelo vereador professor Imar, realizou-se a 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias. Deste legislativo foram apresentados o requerimento número 241 e as indicações do número 8163 ao número 8186. Dos vereadores Toninho D'Anderson, Carlos de Castro, Gastão Vosgueral, Onildo, Fenemê e da vereadora Mari Temperaço, os quais solicitam diversas melhorias para a nossa população. Na ordem do dia foram aprovados o projeto de lei complementar 70, os projetos de leis números 641, 642 e 647, ao número 654. E os projetos de decreto legislativo números 1091 ao 1093. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e usaram da palavra explicação pessoal os vereadores professor Valder, Carlos de Castro, Gastão Vosgueral e Onildo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 6 de março de 2012, no horário regimental. Para constar a palavra do presente ata, que depois de lida achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Agora convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício 81, encaminhando os relatórios referentes à audiência pública. Ofício 98, encaminhando o projeto de lei 471. Ofício 99, encaminhando o segundo termo aditivo ao termo de convênio 08/2010. Ofício 100, encaminhando as seguintes leis ordinárias devidamente sancionadas. Lei 1918, 1919, 1920, 1921 e 1922. Ofício 101, do Gabinete, encaminhando o primeiro termo aditivo do convênio 027 de 2011. Ofício 104 do Gabinete, encaminhando os seguintes projetos de lei: 472, 473 e 474. Ofício 105, encaminhando os seguintes leis ordinárias devidamente sancionadas: 1923 e 1924. Diversos. Comunicados 2.086, 7.729 e 12.156, todo do Ministério de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros a este município. Ofício Circular 56, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ofício sem número da Aviação Marumbi, encaminhado em atenção à indicação 8018 da vereadora Lúcia Estocco. Deste Poder Legislativo, projeto de lei 656 do vereador Silvio Monteiro, que declara de utilidade pública municipal o Clube de Canoagem em São José dos Pinhais. Projeto de lei 657 do vereador Silvio Monteiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e Mestres e funcionários do Colégio Estadual Dr. Azilda Arnes. Requerimento 243 dos vereadores subscritos, que sejam registrados votos de louvor e com reconhecimento, com outorga de diploma deste legislativo a senhora Aparecida Alves da Silva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, como líder do Ministério Pastoral das Mulheres da Igreja Assembleia de Deus, desempenhando funções como presidente da União das Esposas e Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Paraná,
vice-presidentes da União das Esposas do Ministro da Assembleia de Deus do Paraná, do Estado do Sul, coordenadora do Círculo de Orações das Igrejas da Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão o requerimento que vem assinado pelos senhores vereadores, onde se propõe votos de louvor e reconhecimento à senhora Aparecida Alves da Silva pelo relevante serviço prestado à comunidade como líder do Ministério Pastoral das Mulheres da Igreja Assembleia de Deus. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. Indicação 81-87 do vereador Toninho da Anderson ao Executivo, que determina a operação tapa-buraco toda a extensão da Rua dos Pinheiros, no bairro Quixaque. Indicação 81-88 do vereador Toninho da Anderson, que determina aumento de veículos na linha do ônibus Quisizana e o prolongamento da mesma, que inclui em seu itinerário Jardim Suíça. Indicação 8189, vereador Toninho da Anderson, que determina a instalação de lombada nas ruas Seringueira e das Canelinhas, no Jardim Antares. Indicação 8190, do vereador Toninho da Anderson, que determina a instalação de uma lombada na rua João Ottman, no Riacho Doce. Indicação 8191 do mesmo vereador, que determine rondas de patrulhamento extensivo da Guarda Municipal no Jardim Antares. Indicação 8192 do mesmo vereador, que determine pavimentação asfáltica na rua Margarida Possebon da Cruz, Colônia Rio Grande. Indicação 8193 do mesmo vereador, que determine estudos para a construção de uma passarela na rua Rifiquem, que faça acesso ao Parque São José, situado na Avenida das Torres. Indicação 8194, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a implantação de passagens elevadas com a devida sinalização em todas as escolas do município. Indicação 8195, do vereador professor Valder, que determina o serviço de limpeza gostado no terreno vago, na rua Professor Ernestino Macedo Souza Cortes, próximo ao número 1731, no Jardim Independência. Indicação 8196, do vereador professor Valder, que determine instalação de semáforo na rua Miranda Alexandrino, esquina com a rua Alfredo Pinto. Indicação 8197, do vereador professor Valder, que determina a instalação de semáforo na rua Miranda Alexandrino, esquina com a Mandirituba. Indicação 8198, do mesmo vereador, que determine pintura de lombada existente na rua Hércules Lopes, Mário Cantalice Flores e Bernardo Dombrowski. Indicação 8199, do mesmo vereador, que determina a melhoria dos passeios de pedestres existentes em toda a extensão da rua Miranda Alexandrino, principalmente das proximidades do supermercado Stal e do Colégio Afonso Pena. Indicação 8200, do mesmo vereador, que determina estudos a fim de construir um patinódromo no Parque São José. Indicação 8201, do vereador Carlos de Castro, que determina a instalação de iluminação pública em toda a extensão da rua Paulo Epudré, no Jardim P1. Indicação 8202, do vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de saibro e refazer antipano na travessa Eurides Alama, no Jardim P1. Indicação 8203, da vereadora Lúcia Estocco, reiterando as indicações número 1108-2005 e 012-2009. Indicação 8204, da vereadora Lúcia Estocco, que determina a remoção de borrachudo, bem como reparos necessários na rua José Nunes Pacheco, número 260, esquina com a rua Hélio Tomás, no Parque da Fonte. Indicação 8205, da vereadora Lúcia Estocco e da vereadora Mari Temperaço, que determina a instalação de sinalização horizontal e vertical indicando pare na rua Videira, esquina com a rua Capitão Jonas Mateus de Almeida, na borda do campo. Indicação 8206, do vereador professor Valder, que determina a desobstrução e limpeza da manilha de rede fluvial na rua Afonso Lima. Indicação 8207, do vereador professor Valder, que determina a troca de manilhas da rua Afonso de Lima por outras de maior capacidade de vazão. Indicação 8208, do vereador Unildo, que determina o recolhimento de entulhos depositados na rua José Trevisan, em frente ao número 251 e 491, São Marcos. Indicação 8209, vereador Unildo, que determina o recolhimento de entulhos depositados na rua Limpo Ferreira da Cruz, nos números 361 e 1437, no bairro São Marcos. Indicação 8210, do mesmo vereador, que determina o recolhimento de galhos de árvore na rua José Trevisan, 562 e 624, no São Marcos. Indicação 8211, do mesmo vereador, que
que determina a recuperação de pavimentação de todas as benfeitorias necessárias na rua Diógenes Abelardino da Silva, Jardim Carme Fabiola. Indicação 8212 do mesmo vereador, que determina a recuperação da pavimentação da rua Jorge da Silva, no Jardim Carmen. Indicação 8213 do mesmo vereador, que determina a recuperação da pavimentação de todas as benfeitorias necessárias na rua Mário Jorge, do Jardim Carmen. Indicação 8214 da vereadora Mari Temperasso, que determina mudança de itinerário do ônibus à borda do campo, posto Paris, para que retorne a fazer o seu antigo trajeto, deixando de passar pela rua Chapecó e voltando a passar pela rua Canoinhas. Indicação 8215 da vereadora Mari Temperasso, que determina estudos a fim de implantar o curso de manipulação de alimentos no CRAS da região da borda do campo. Indicação 8216 da vereadora Mari Temperasso, que determina estudos a fim de organizar mutirão para retirada de entulhos da região da borda do campo. Indicação 8217 da mesma vereadora, que determina estudos a fim de organizar mutirão para retirada de entulhos no bairro Cidade Jardim. Indicação 8218 do vereador Fenemê, que determina a colocação de placas indicando pare e preferencial, assim como pintura de faz na rua Margarida Negrete Moleta, esquina com a Avenida Rui Barbosa, na Vila Margarida. E indicação 8219, vereador Gastão Vosgueral, que determina a realização de coleta de lixo em toda a extensão da rua Doutor Manuel Ribeiro de Campos, nos locais que compreendem os números 672 ao 762 da referida rua. Pareceres das outras comissões. Parecer opinando pelo arquivamento da mensagem prefeitural 03, na qual veta integralmente o projeto de lei 602. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1094. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 655 neste legislativo e 470 do executivo. Senhor presidente, era o que continha no presente expediente. Abrimos inscrições para quem desejar fazer uso da palavra na tribuna. Professor Valder. Professor Valder. Então, passo a palavra ao único curador inscrito, o nobre vereador, professor Valder. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mesa diretiva, senhoras e senhores aqui presentes e o público que sempre nos acompanham através da internet, que para nós também a internet hoje tem agilidade, é formadora de opinião e a gente fica feliz em saber da transparência que essa casa tem no relacionamento com os nossos eleitores. Em primeiro lugar, faço uso da palavra na manhã de hoje para parabenizar o prefeito Ivan Rodrigues, que atendendo a uma indicação da vereadora Lúcia Stocco e do vereador professor Valder, está implantando a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e é lógico, é claro, com o apoio de todos os colegas vereadores desta casa, que não mediram também esforços em apoiar esta indicação e essa realização dessa obra no nosso querido bairro, no Grande Afonso Pena, na verdade, mais especificamente no bairro Parque da Fonte, no Jardim Americano, em frente à Capela Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, atrás do estacionamento do Boticário, onde terá uma construção de aproximadamente 3.000 metros quadrados de uma unidade de pronto atendimento para a nossa saúde. Isso vai trazer mais melhorias para a qualidade da saúde do nosso povo no atendimento, sendo muito importante para todos nós que esse momento é histórico em São José dos Pinhais. A UPA do nosso querido Afonso Pena terá aproximadamente 3.000 metros quadrados de construção, terá 2 pisos, será uma grande obra para a valorização daquela localidade. Tenho certeza que o Jardim Americano, tão esquecido, porque no Jardim Americano a população constantemente tem pedido asfaltos, no Jardim da Luz, que é um jardim novo ainda em São José dos Pinhais, mas como em muitos lugares de São José dos Pinhais, está faltando asfalto, está faltando rede de esgoto, está faltando rede de águas pluviais. Com esta obra, que ontem
o prefeito assinou a ordem de serviço, que ela já se iniciou, com certeza vai valorizar toda aquela região, podendo esses implementos públicos, essas melhorias, chegarem um pouco mais para aquela localidade, e também na valorização dos seus imóveis, na valorização de empreendimentos, na valorização do povo de São José dos Pinhais, no atendimento à saúde. Então, quero parabenizar mais uma vez o prefeito Ivan Rodrigues por essa grande obra que será feita lá na nossa região. Quero também, mais uma vez, falar sobre o Pinheiro do Paraná, porque na última sessão que falamos sobre o Pinheiro, talvez alguma coisa não ficou bem esclarecida. A nossa defesa é de que, iniciando de São José dos Pinhais, de Irati, de Palmeira, de várias cidades do Paraná, consigamos haver uma flexibilização da lei, não no sentido de que serão cortados todos os pinheiros do Paraná, mas no sentido de que esta árvore não seja tão rígida na proteção da lei, para que o produtor rural possa realmente deixar o pinheiro crescer em sua propriedade e não abatê-lo já nos primeiros dias, quando ele começa a crescer, que possa deixar, que possa plantar, e que um dia no futuro também ele tenha a possibilidade de aprovar um projeto de manejo, poder cortar alguns dos pinheiros para usar a madeira em sua propriedade ou como ele bem entender. Nós não podemos de forma alguma também liberar o corte de todos os pinheiros de nossa cidade, mas a gente tem que olhar com carinho as pessoas, as residências que estão sofrendo com o pinheiro colado ao lado. Às vezes a pessoa que plantou aquele pinheiro gostava muito da árvore, achava muito bonito e plantou. E hoje o atual morador, porque quem plantou talvez não esteja nem vivo mais, mas o atual morador com certeza sofre consequências desse plantio. Então também temos que olhar com carinho essas pessoas. Não podemos só dizer aqui, não pode cortar, mas nós temos que olhar com carinho. Então a Secretaria do Meio Ambiente também tem que olhar com atenção. Para isso que precisa haver uma melhor formulação da lei de proteção do nosso Pinheiro do Paraná. Não queremos de forma alguma que ele seja indiscriminadamente como está acontecendo hoje. Apesar da rigidez da lei, apesar de tudo que implica a lei, ele continua sendo abatido em todas as cidades do Paraná. Então nós temos que haver um bom senso para que as coisas possam acontecer e o nosso pinheiro seja preservado. Também quero destacar algumas indicações que fizemos na manhã de hoje, no interesse da nossa comunidade, que são importantes para o bom desenvolvimento de toda São José dos Pinhais, e principalmente as pessoas que têm nos pedido através do Facebook, através da internet ou pessoalmente. Então, estamos pedindo a desobstrução de manilhas ou a colocação de manilhas novas na rua Afonso de Lima, porque em toda São José dos Pinhais, na maioria dos casos, havia valetas a céu aberto. E as pessoas, os moradores, fizeram cotizações entre vizinhos e acabaram colocando essas manilhas de forma irregular, e hoje estão sofrendo as consequências daquele tempo. Então, em alguns lugares existe manilha de 80, no outro de 60, no outro lá termina até de 40, porque dependendo do dinheiro do morador, foi colocado desordenadamente. E hoje, apesar de que se fala que falta muito asfalto em São José dos Pinhais, mas o nosso solo está hipermeabilizado. Dentro das residências, a maioria das residências tem calçadas quase na totalidade dos seus terrenos, o antipó hipermeabiliza o solo, e muitos asfaltos aconteceram nesse tempo todo, e quando vem uma chuva, não precisa ser de muita intensidade, o volume de água pluvial é muito grande, e acaba retornando para as residências, porque todos aqui também sabemos que as residências, pela falta da implantação da rede de esgoto, que é responsabilidade do governo do estado do Paraná,
a instalação da rede de esgoto através da Sanepar, os moradores acabam ligando a rede de esgoto das suas casas direto na água pluvial. E quando há um volume de chuva, essa água pluvial retorna para dentro das residências e fazem um estrago dentro das casas. Então nós precisamos sempre falar sobre a implantação da rede de esgoto e a melhoria das manilhas da água pluvial, porque sempre quem sofre são as pessoas mais carentes de nossa comunidade. Nós também estamos pedindo na manhã de hoje a construção de um patinódromo. De repente as pessoas, eu já falei sobre isso aqui, acham assim, mas São José está precisando de melhoria na saúde, na segurança, está precisando de asfalto, e o professor Walter está pedindo uma coisa que talvez não seja relevante para toda a sociedade, mas é muito importante para algumas pessoas também, para a sua qualidade de vida. Esse patinódromo é um local onde as pessoas poderão usar os seus patins para praticar o seu esporte. Hoje, eles estão proibidos de fazer essa patinação no Parque São José, devido a alguns acidentes que aconteceram com pessoas que estavam fazendo a sua caminhada ou praticando, usando a ciclovia, e acabou se colidindo com os patinadores. Porque o Parque São José, sem dúvida nenhuma, é a atração de São José hoje. À tarde, no sábado, no domingo, hoje é o point. E com esse point também chegou até lá os patinadores, que também querem o seu espaço. Então, para que não haja esses conflitos, e tem espaço bastante, precisamos trabalhar para a construção de uma pista para que eles patinem, para que fiquem separados das pessoas que estão fazendo caminhada, das crianças que estão ali com seus pais, para que não ocorram acidentes. Estamos pedindo, já de muito tempo, e com o início da campanha pré-eleitoral, já aparecem pessoas em todo lugar, e principalmente na região onde eu moro, dessa vez ainda não me mudaram de endereço, mas eu continuo morando lá na rua John Lennon, número 620, para quem não sabe, não é em outro lugar, é na rua John Lennon, 620. Moro com a minha família lá. E moro no bairro Afonso Pena há mais de 23 anos. Então, o sinaleiro lá da rua Alfredo Pinto, com a rua Almirante Alexandrino, não sei se vocês já passaram lá, inclusive já fiz um vídeo, já filmei, já pedi uma rotatória, já pedi um sinaleiro, e a situação ainda continua da mesma forma. Não tem condições. Aí chega no pré-eleitoral, alguns candidatos começam, porque ninguém faz nada, se eu for eleito eu vou fazer. As pessoas precisam entender de uma vez por todas, o vereador não determina que se faça obras, o vereador pede, encaminha, negocia com o prefeito, com o secretário, temos a nossa posição, somos firmes em nossas posições, mas nem tudo acontece como a gente gostaria que acontecesse. Não é culpa da gente, e depois muitos candidatos aí que podem até ser eleitos, que a gente torce para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não ficam difamando as outras. Mostre o seu trabalho, mostre a sua competência, mostre o seu interesse para a comunidade, sem precisar ficar falando da vida dos outros. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, desde o cidadão mais humilde da nossa sociedade, ao cidadão mais importante, ficar falando da vida dos outros não leva ninguém a lugar nenhum. Inclusive tem uma frase muito importante que diz assim: pessoas inteligentes discutem ideias, incompetentes e incultos falam da vida dos outros. Então prestem bastante atenção nisso. Esse sinaleiro não dá para esperar mais. Não é porque é um momento político, é porque não dá mais. Ali nós temos o movimento dos carros da Ambev, dos carros da transportadora, dos caminhões da transportadora Mercúrio, da população, do estacionamento do Boticário, que já ficou pequeno, estão estacionando tudo na rua lá, e o povo está sofrendo. A empresa Boticário, por exemplo, colocou um sinaleiro lá do lado da fábrica do Boticário, para atender os pedestres lá do Boticário. Parabéns para eles.
Aí um morador do Americano, que tem que atravessar com a sua família, lá na esquina do Americano, na direção da igreja, não consegue atravessar a rua. Ele tem que andar 50, 60 metros para chegar no sinaleiro do Boticário para poder atravessar a rua. Aí, quando ele atravessa, ele não consegue chegar na sua casa, porque os funcionários do Boticário estão tudo saindo. Então, os alunos saem 5 e pouco da escola, e os funcionários também estão saindo. Gente, é uma briga de foice, do menor contra o maior, porque, infelizmente, quando as pessoas entram atrás do volante, ele esquece que também ele é pedestre. E isso não podemos esquecer nunca. Somos motoristas, mas quando descemos do carro, nós somos pedestres igual todo mundo. Então temos que ser humildes, mesmo atrás do nosso volante. Na Almirante Alexandrino também com a Mandirituba. Um dia a pessoa falou assim, mas quase não passa carro, não tem movimento, mas coloca o sinaleiro com botoeira naquela passagem elevada para pedestre, porque, infelizmente, a educação de alguns motoristas não permite que ele pare na passagem elevada dos pedestres para as pessoas atravessarem a rua. Também estamos pedindo, a pedido de uma pessoa portador de necessidades especiais, um deficiente visual, que se melhore as calçadas lá daquela região. Ele é morador lá e está pedindo, da Almirante Alexandrino. Por quê? Algumas pessoas, porque se sentem dono do passeio na frente das suas casas, e porque a prefeitura, em outras ocasiões, ou até hoje mesmo, não estou falando de nada de passado, estamos falando do presente, fazem as calçadas do jeito que acham melhor, inclusive colocam pisos lisos, escorregadios, com muretas, separando uma casa da outra. E o cara que vem com a bengalinha ali, que não enxerga, ou a pessoa que está com uma cadeira de roda, Toninho, é obrigado a andar no meio da rua. Eu sei que quando eu saio com meu pai lá na nossa região, o meu pai tem que andar comigo no meio da rua, porque as calçadas são intransitáveis pelos obstáculos. Agora imagina, a gente nem enxerga, e um deficiente visual que não vê, o que acontece com ele? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Lá no Conjunto Afonso Pena, existem várias lombadas, e que elas são feitas com o paralelepípedo. E elas são escorregadias, e também não tem uma sinalização eficiente. Então nós estamos pedindo para que se faça um recap em cima das lombadas, e que pintem, para que evitem acidentes e atropelamentos de algumas pessoas que usam as proximidades das lombadas para atravessar a rua, devido ao carro dar aquela paradinha, fica mais fácil muitas vezes para atravessar. Se na Mandirituba, com o Almirante Alexandrino, não deve colocar um sinaleiro para carros, coloca um sinaleiro com botoeira. São José dos Pinhais precisa evoluir. Esse sinaleiro com botoeira, o professor Imar já pediu lá na esquina da Monte Claro também, é uma coisa que precisa acontecer em São José dos Pinhais. Não dá para a gente ficar esperando mais, precisa haver uma evolução nesse sentido. Eu pedi também uma faixa para pedestre elevada lá no terminal Afonso Pena. Gente, como que as pessoas vão descer do ônibus e atravessar a rua nos horários de muito carro? E não tem mais horário não, é 8 horas da manhã, é 10 horas, é 11 horas, é meio-dia. É carro que não acaba mais. E nesse momento acaba de ser, desde manhã que a empresa está funcionando, que ela não fecha, ela já construiu milhares de carros para colocar na rua de novo, e as lojas aí estão cheias de carro para vender, e está cheio de gente querendo comprar seu carro, que tem todo o direito, mas nós temos que ter disciplina no trânsito. Um bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo mais oradores para fazer uso da tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 70 de 2012, que trata da ampliação de vagas dos cargos de professor e educador social. Então, o cargo de professor passa a ser 250 vagas no município, e de educador social 200 vagas. Coloco então em discussão
Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 648, que altera a lei 1454, que trata do plano plurianual para o quadriênio 2010 a 2013, e da lei 1790, que trata das diretrizes orçamentárias para 2012. O objetivo dessas alterações é incluir novas ações, quais sejam: construção de novos CMEs no Parque da Fonte Costeira, Jardim Cruzeiro, construção de novos CMEs no Del Rey, Fabiola, Borda do Campo, Jardim Suzuki, provenientes do recurso do parque, construção de quadras esportivas da Escola Maria Leni Aluche de Bastos e Floresvaldo Mérida do Credo, e ainda a construção e equipamento de centros de atividades. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 649, que trata da criação da Biblioteca Pública do Terminal. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 650, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para uso da Secretaria de Educação no valor de R$ 7.400.000, oriundo esse dinheiro do superávit financeiro apurado no exercício passado. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 651, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para uso da Secretaria de Saúde no valor de R$ 9.533.007,90, sendo esse recurso oriundo também do superávit financeiro apurado no exercício anterior. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 652, que altera a lei 1908, de dezembro do ano passado, a qual fez doação de áreas pertencentes ao patrimônio público ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Visa esse projeto que aprovamos e discutimos agora, só corrigir a metragem daquela área. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 653, que altera a lei 1909, também aprovada em dezembro do ano passado, a qual doava áreas pertencentes ao patrimônio ao Serviço Social do Comércio. Também o objetivo desse projeto, agora discutido e votado, é corrigir a metragem daquela área. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 654, que institui no município de São José dos Pinhais a política municipal de apoio à pessoa com deficiência. Coloco então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1093, que aprova o convênio número 9, 2012, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a PAI, com o objeto de formalizar parceria entre o município e aquela entidade, visando a implantação do programa de ação continuada. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 636,
que autoriza o Poder Executivo a permutar parte do lote de terreno pertencente ao patrimônio público municipal e indenizar a mitra da Diocese de São José dos Pinhais. Colocamos, então, em discussão, em seu primeiro turno. Com a palavra, a nova vereadora Mayra Temperasso. Bom dia, presidente, vereadores, público presente e imprensa. Estou meio indignada porque a gente teve uma reunião na semana passada com o secretário para ele reavaliar o projeto que foi feito no mês de maio, porque o preço está defasado e a gente queria uma resposta que conseguisse aumentar o preço um pouco para a paróquia. E a gente estava reunido e ele ficou de mandar a resposta. Ontem eu liguei para ele, ele falou, Mari, não voltou para mim. Quando voltar, eu te mando para a Câmara de volta. Quando chegou hoje aqui, está em votação. E eu acho assim, não vou pedir vista, porque eu acho que fiquei indignada, porque não só comigo, mas com os colegas vereadores que estavam presentes na reunião. E eu vou tentar ver o que a gente vai fazer com isso aqui. Mas eu fico muito chateada disso, porque ele estava presente, os vereadores estavam presentes, e ele falou que ia analisar para valorizar o valor do terreno que estava defasado desde o mês de maio até agora. Eu sou contra esse projeto a passar hoje na Câmara, porque eu acho assim que a comunidade também devia estar mais presente, e o padre viria aqui na quarta-feira, e hoje eu chego aqui, por surpresa, está na pauta para ser votado. Então, eu penso assim que o secretário podia pelo menos ter me ligado e falado, olha, Mário, vai entrar, não deu certo o projeto, então a gente vai aprovar. Mas vocês estavam presentes, todos os colegas vereadores nessa reunião, menos o Imar. Então, eu peço assim que eu voto contra esse projeto, porque eu acho que eles podiam analisar, porque é o suor da comunidade lá da borda do campo, a sala que a gente usa para catequese. Se eles valorizar um pouco mais e ver que está defasado o preço, eu não sou contra, mas só que eles olhem pela nossa comunidade. Só esclarecendo, senhores, esse projeto hoje tem que entrar na ordem do dia, porque o regimento determina que são 15 dias de pedido de vistas, e encerrado esse período, nós somos obrigados a trazer de volta. O novo vereador vice-presidente também lembra que hoje é em primeiro turno, né? Ainda temos até quinta-feira, se o padre quiser vir prestar alguma informação. Mas eu faço até questão de ler aqui o ofício que tem anexo ao projeto, que diz o seguinte, que vem assinado pelo Dom Ladislau e Padre Jaime. Acusamos o recebimento do ofício 599, firmado pela Secretaria de Assistência Social do município, relativo à regularização imobiliária do imóvel situado na rua Persegona Zen, na borda do campo. Em atendimento ao contido no mencionado ofício, vimos manifestar a concordância da mitra da Diocese de São José dos Pinhais com os valores apurados pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis da Prefeitura, apresentados nos laudos de avaliação. Para efeito de organização da comunidade paroquial, sugerimos a celebração de um termo de compromisso que contemple as condições de uso do imóvel. Aí tem também esse ofício que ele se refere, é o encaminhado pelo senhor secretário, que diz o seguinte: de acordo com a proposta apresentada pela Mitra, transferiria a propriedade, de acordo com a proposta apresentada, a Mitra de São José dos Pinhais transferiria a propriedade do barracão e alvenaria com área de 1.435 metros quadrados, avaliada em R$ 1.187.723 para o município. Em contrapartida, o município transferirá para a Mitra da Diocese de São José dos Pinhais a propriedade da área remanescente no total de 6.500 metros quadrados, avaliada em R$ 336.350,50 centavos. Por fim, a Prefeitura ainda indeniza a Mitra da Diocese na diferença apontada, segundo o laudo de avaliação, em R$ 851.372,50.
Esses são os anexos aos projetos que nós estamos discutindo nesse momento. Com a palavra, a vereadora Mari. Esse projeto aí foi feito com o padre Aleixo e o bispo, e chamaram o padre Jaime. E eles pensavam que não ia para frente, que ia esperar um pouco. E fizeram, e a maioria da comunidade não ficou sabendo. Até eu sugeri que o padre Aleixo vai lá na comunidade, na paróquia, fale para a comunidade ao toda, reúna e conta o que está acontecendo. Porque tem bastante gente revoltada por essa permuta. E eu falei para o Leone, olha, isso daí não está certo, vamos estudar bem o que vai ser feito. Então, por isso que eu sou contra, e peço no segundo turno, vou chamar o pessoal para vir conversar com vocês, Assis. Só que eu penso assim, quem que manda nos padres é o bispo, e eles têm que cumprir as ordens. E eu acho que a mesma coisa acontece aqui com nós. Se nós não formos companheiros um com o outro, a gente nunca vai conseguir aprovar um projeto. Então, é isso que eu sou contra, fico indignada, porque eu acho assim que eles podiam mandar uma resposta para o presidente e para os vereadores que estavam na reunião. Obrigada. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, então passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Então, aprovado com 11 votos favoráveis e um voto contrário. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 645, que autoriza o Poder Executivo a permutar a área com 1.320 mil, não, 1.323.875 metros quadrados, pertencente ao patrimônio público municipal, a ser desmembrado do lote de terreno urbano localizado no Jardim Americano. Presidente, é metros. Com a palavra no vereador. É metros. É metros. Metros. Metros quadrados. Então, alguém quer discutir? Passamos à discussão. Com a palavra no vereador, professor Neymar. Senhor presidente, membros da mesa, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, a imprensa, nossos internautas. Na sessão próxima passada, nós tivemos uma discussão a respeito desse projeto. Depois aconteceu uma reunião com os amigos do rei aí na Câmara, principalmente com o secretário de Urbanismo. E na verdade, eu não sei o que ele justificou. Pode ter explicado, mas para mim não justificaram nada. Esse projeto em que pese, sendo um projeto do âmbito da comunidade do Afonso Pena, do Jardim Ipiranga, do Moarama e adjacências, numa área particular, denominada Campo do Primavera, que é de propriedade particular, onde passa uma servidão da Copel, está sendo permutado por um terreno desapropriado pela prefeitura para integrar o empreendimento da unidade de pronto atendimento que o novo vereador professor Valder veio falar à tribuna, que assinaram ontem o convênio, a ordem de serviço, mas que está numa lateral, dividindo bairros, ou melhor, jardins ou loteamento do Americano com o Jardim da Luz, e que é um terreno que eu questiono, porque é patrimônio público. E lá em cima foi construído um barracão com mais de 600 metros quadrados, 700, não sei, e autorizado por esta gestão, porque não é possível construir-se em cima do próprio, ou seja, do patrimônio público, e ninguém saber de nada. Eu acredito que, pela legislação, tudo aquilo que é edificado sobre um patrimônio público, a ele deve ser incorporado. É o que diz a lei. Agora, na permuta que estão tentando fazer com esse projeto de lei aqui, eles estão avaliando tão somente o terreno. A prefeitura avaliou tão somente o terreno. Como aquele prédio lá construído, aquele barracão construído,
não tem documentação, não tem projeto, não tem autorização, não tem nada, e está construído em cima do terreno do município, tem que avaliar o valor do barracão também. Porque fica muito fácil, né? Pegar um terreno 100%, trocar por um de 30% e ainda levar um barracão em cima. Tem que avaliar. Então, esta avaliação aqui é indevida. Tem que avaliar quanto é que aquele barracão lá poderia estar valendo atualmente e cobrar também. Ou melhor, acrescer no valor do terreno, o valor do barracão, e o proprietário lá vai ter que voltar dinheiro para a prefeitura, para os cofres do município. Porque não é possível acontecer uma coisa dessa. Agora, o campo está lá, nunca foi tirado de ninguém, sempre jogam futebol, dá para se fazer a coisa com certeza absoluta, com calma e correto. Por que no afogadilho? Já passou um requerimento aqui, pedindo a dispensa de interstício, para votar em segundo turno esse projeto. Qual é a urgência urgentíssima para votar um projeto que permuta terreno do patrimônio público com terreno particular? Se está tudo errado a coisa, está tudo ilegal. Eu volto a frisar, gente. Nós podemos ser responsabilizados por estarmos aprovando um projeto que foi autorizado, não sei quem, não sei como, não sei de que jeito, construir um prédio particular em cima de um terreno público sem que este prédio seja avaliado. Porque, inclusive, nas concessões permitidas pelo poder público, tudo aquilo que se agregar ao que está feito, incorpora seu patrimônio. E aquele que fez, que edificou, que construiu, não tem direito à restituição de valores. Ou alguém mandou ele construir lá? Ninguém mandou construir. Então tem que agregar valores. E não é só o terreno, não. Tem que agregar o valor do barracão. Portanto, nós temos que ter muito cuidado em votar esse projeto aqui, gente. Esse negócio está tudo ilegal, está tudo inconstitucional e imoral, acima de qualquer coisa. É o que eu penso. É o que eu observo dentro da própria legislação. A não ser que venha me mostrar uma lei que autorize construção particular em cima do terreno público. Senão, daqui a pouco, gente, nós vamos estar construindo, nós que eu digo, sei lá quem, em cima dos terrenos públicos, por aí. E deixa por isso mesmo. E não é por aí. A cidade tem que estar organizada, tem que ser respeitado e tem que ser planejado. E não está acontecendo nada disso. Virou numa bagunça. E eu não compactuo com isso. De forma alguma. Não vou assinar mais uma vez, de hipótese alguma, como eu não fiz lá no projeto que veio para cá para emprestar milhões para fazer a prefeitura, não vou assinar cheque em branco. De jeito nenhum. Este é o meu pensamento, o meu posicionamento, e gostaria que os colegas, dentro do princípio democrático da discussão das ideias, neste plenário, avaliassem muito bem. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o novo vereador Fenemê. Bom dia a todos. Público aqui presente, presidente, vereadores, vereadora. Desculpa por ter corrigido Vossa Excelência, presidente, quando o senhor pronunciou a metragem errada aqui. Mas é porque se o senhor perguntar para mim quantos passos dá esse terreno, ou do campo de futebol, eu sou capaz de dizer para vocês. Porque eu sou conhecedor daquela região. Até admiro o professor Mar, que morou quanto tempo naquela região, do lado do campo de futebol praticamente, e hoje é contra um projeto que vai beneficiar a comunidade. Eu quero dizer a vocês que se está trocando um terreno da prefeitura para uma área particular, esse terreno da prefeitura, público, ele não é só da prefeitura. Ele não é da prefeitura. Ele é do povo.
é das pessoas que contribuíram com seus impostos. A prefeitura não tem recurso, não tem de onde tirar dinheiro para comprar áreas. E se comprou, foi com o próprio dinheiro da comunidade. E nada mais justo fazer essa permuta e deixar aquela área do campo de futebol para aquele povo que até o sobrinho do vereador, assessor teu assessor do Valder, dá aula para uns jovens lá naquele campo, naquela área de futebol. Então, quando eu pedi aqui para que colocasse em primeiro e segundo turno, é porque a gente conversou bastante com os vereadores, e eu quero até agradecer a todos os vereadores que concordaram em votar favorável a esse projeto, porque analisaram de uma maneira diferente. Analisaram com o coração, vendo a necessidade daquelas pessoas. E quando diz que nunca tirou campo de futebol de ninguém, não tirou porque eu participei várias vezes impedindo as construções. O Paulo, o Joaquim, o Valdir, o Vando, muito mais outros, o seu Alceu, o seu Mendes. Por isso é que aquela área não está construída hoje. Mas o projeto estava pronto, aprovado pela prefeitura. E nós fomos lá e impedimos, tampando os buracos, os moradores tampando os buracos que estavam fazendo o alicerce, tirando o alicerce, tirando o tijolo do meio do campo, tentando negociar de uma maneira ou de outra. Por isso é que não perderam o campo de futebol. E graças ao prefeito Ivan Rodrigues, que nos atendeu. Por várias vezes atendeu a comunidade. E prometeu que ia fazer isso aqui. Mandar o projeto para essa Casa de Lei. Para fazer esta permuta. E não se espanta vocês não, quando vier outro projeto. Porque existem mais terreno em cima dessa área do campo de futebol, que também já está aprovado a construção, mas como o proprietário é uma pessoa de diálogo, uma pessoa boa, que é o da Venturi, que é o seu Adelino, estamos segurando até achar uma área para fazer uma nova permuta. Então, vai vir novas permutas e eu já vou pedir já antecipadamente para quando vier nessa casa, que o senhor já fique sabendo que é uma permuta para continuar o campo de futebol do Jardim Primavera, do União Cristal, enfim, de toda aquela comunidade. Nós tivemos no último domingo mais de 600 pessoas. O Joca aqui presente, né, Joca? Joca Esporte, que está sempre nos campos de futebol, sabe bem do que eu estou falando, porque sempre está presente lá e até patrocinando alguns uniformes, né? Depois dessa, acho que ele vai fazer um bom desconto para mim comprar algum jogo de camisa lá também, para aquela comunidade. Né? Então, o Joca entende o que é aquilo. Então, quando fala que já construiu em cima de um barracão, em cima de um terreno, um barracão, sem autorização, não cabe a nós aqui julgar ninguém. E sim, o CREA, órgão fiscalizador, que vai lá e impede a obra, impede a construção, assim como foi impedido. Agora, foi negociado o terreno e o proprietário do outro terreno sabia onde que era. Por isso que ele começou a construir antes do tempo. Mas quem sou eu para condenar ele, né? Eu quero agradecer aqui de coração a todos vocês. Obrigado. Continua a discussão, projeto número 645. Com a palavra no vereador professor Imar. Obrigado, senhor presidente. Que pese a explicativa do nobre vereador Fenemê, e é justamente no intuito de poder discutir o assunto, porque lá morei mais de 20 anos e este terreno que a prefeitura está dando, não está doando e nem permutando, está dando, como diz aí o povo, estava a 150 metros da minha casa. E conheço muito bem a realidade, tanto de um lado quanto do outro. E eu não sou contra
o campo de futebol, muito menos contra esporte na cidade. Eu sou contra as atitudes e as formas de como se fazem as coisas. Agora, não pode tirar a responsabilidade da prefeitura e jogar por CREA, que é um órgão federal, Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Arquitetura, se a prefeitura também tem fiscalização. E é omissa, então? Por quê? Se o prefeito acertou lá, vai acertar lá na frente, não é contra a permuta. Nós aqui já doamos muito, aprovamos a doação de muitos terrenos para a construção de prédios próprios e assim por diante. Agora, não é porque houve um fato errado que vai persistir no erro. O responsável por essa coisa é o secretário de urbanismo. É ele que tinha que ter os olhos atentos para esse lado. Quero deixar bem claro, não sou contra a atividade esportiva, não sou contra campo de futebol, e muito menos contra aqueles que gostam do futebol. Não coloquem palavras na minha boca. Agora, sou contra a forma que está se praticando o ato. E vou votar contra, me perdoe, vereador. Vossa Excelência disse que conversaram entre os vereadores e acertaram, não comigo. Comigo não. Não houve essa conversa comigo. Se foi acertado, está ótimo. Eu respeito, é democrático, a maioria aqui é que tem que votar e vencer. E Vossa Excelência está de parabéns por ter articulado de tal forma a convencer os colegas que deveriam votar em primeiro e segundo turno. E eu respeito esse posicionamento. Mas deixo bem claro, registrado nos anais desta casa, na internet, o público que está aqui, a imprensa, que sou contra as formas de que estão se praticando as coisas. Não contra o esporte, por favor. Então, senhor presidente, era o que eu tinha a falar e muito obrigado. Não havendo mais discussão, então, passaremos à votação. Os vereadores forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Então, aprovado o projeto com 10 votos favoráveis e um contrário. O requerimento 244 requer a mesa do vídeo plenário, seja o projeto 645, ora discutido e votado em seu primeiro turno, que trata da permuta de uma área pertencente ao patrimônio municipal, que seja dispensado do interstício regimental e colocado em seu segundo turno de discussão e votação na ordem do dia da presente sessão, tendo em vista que há necessidade de aplicação da matéria. Esse requerimento convém assinado por 10 vereadores, está aprovado. Passamos assim, então, ao seu segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 645, que autoriza o Executivo a permutar uma área pertencente ao patrimônio público, localizada no Afonso Pena, no Jardim Americano. Então, colocamos em seu segundo turno de discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, aprovado com 10 votos favoráveis e um contrário. A ordem do dia da próxima sessão constará o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 636, 655. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1094. Abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da palavra explicação pessoal. Nova vereadora Mari Temperaço, novo vereador Gastão Vosgueiral. Então passa o novo vereador Fernemi. Professor Valdo. Então passa a palavra ao primeiro orador, novo vereadora Mari Temperaço. Bom dia a vocês aqui. E eu só quero deixar uma pergunta no ar para vocês, colegas vereadores, público presente. Se você tiver um imóvel
e fizer hoje uma avaliação, e daqui a 1 ano fosse vendido, você venderia o imóvel pelo mesmo valor? É só isso que eu deixo no ar para vocês pensar e refletir. Obrigada. Com a palavra o nobre vereador Gastão Vosgueiral. Senhor presidente, mais vereadores, público que acompanha, a imprensa, os internautas que estão acompanhando nesse momento a nossa sessão aqui na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. Fico feliz com o uso da palavra na tribuna pelo vereador Valde, onde mais uma vez levantamos o assunto referente aos pinheiros, nas áreas centrais, em áreas de risco à vida humana. Acredito que em todas as sessões aqui nós devemos estar batendo sobre esse assunto. Eu fiz uso na sessão passada, inúmeros e-mails, pessoas, fatos que têm ocorrido, que comprovam realmente a necessidade de uma lei urgente a respeito dos pinheiros e das árvores perigosas em áreas centrais, ao lado de casas, como bem falou o nobre vereador, professor Valder. Pessoas usam, às vezes, que nem está um caso ontem ainda, né, um rapaz se acorrentando numa árvore, fazem muito barulho às vezes, e precisa ver realmente o valor principal, que eu quero sempre dizer, é a vida, né, a vida humana de uma pessoa que está sempre em risco em relação a essas árvores em locais inadequados. Volto também, dentro dessas discussões que tiveram hoje aqui, valiosas a respeito dessas doações e colocações, volto na minha fala da última sessão também. A Prefeitura precisa começar a ter uma atenção melhor quando desapropria também áreas para montar qualquer tipo de serviço da Prefeitura. Eu acho que há uma concentração de obras em locais, em valores pagos mais caros, ajudando a especulação imobiliária. Volto a falar desse terreno que vai ser construído aqui na área da Voluntários da Pátria, uma área central. Acho que pagaram um preço, como sempre digo, altíssimo, e poderiam se achar outras áreas com valores mais baixos, que não venham a trazer futuros problemas de trânsito e outras questões que estão acontecendo. Como bem falaram, também nós estamos entrando num ano eleitoral. Acho que a melhor atenção que nós e todos os eleitores, como eleitores de São José dos Pinhais, temos que ver, são os planos de governo dessas futuras pessoas que vão se candidatar para dirigir os rumos da nossa cidade. Para que tenham atenção a respeito disso, não se pode mais pensar como uma pequena província, São José dos Pinhais está nesse tamanho que está, e a cada dia vemos engarrafamentos em certas áreas centrais e outros locais, e medidas têm que ser tomadas com urgência. Muitas transposições de ruas perigosas, a necessidade de semáforos, eu acho que tem que se pensar bem mais à frente, não só medidas paliativas, medidas de solução rápida, mas sim pensando que daqui a 1 ano, 2, 5 anos, nós vamos ter problemas bem mais graves em relação a tudo isso. E eu acho que hoje já está quase insustentável a questão do trânsito na cidade de São José dos Pinhais. E se não começarem a pensar nesse sentido, as pessoas que comandam, né, o executivo, em realmente achar áreas mais afastadas para que possam se colocar, e a princípio poderiam começar a barrar os alvarás, né? O que acontece hoje, colocaram 2 hipermercados na cidade. Eu acho que o primeiro fator que vira é colocar o hipermercado, depois foram pensar como fazer para chegar dentro desses mercados. Aí mexe-se em todas as ruas, criam-se transtornos maiores do que o ganho que a comunidade pode ter com o hipermercado naquela região. Que coloca o hipermercado numa região mais afastada, que não venha trazer transtornos. Então, para que as secretarias, foi tanto falado aos secretarias de urbanismo, planejamento da nossa cidade, que começamos a tentar a ficar atentos a esses detalhes, que são detalhes que realmente, se feito em tempo e cuidado, podem evitar muitos problemas no futuro. E, finalizando a respeito dessa permuta, a nobre vereadora Imar falou, nós não fomos assim, não fomos acertados, né, a palavra, você que falou, acertaram com os vereadores. Mas então, eu corrijo dizendo que nós fomos informados, passaram todos os valores, e se existe algo ali de errado, eu vi os valores, a comissão de avaliação passou valores e foram acompanhar valores de área por área, né? E não talvez a palavra seja um convencimento ou a explicação, o esclarecimento que foi passado aos vereadores e assim entenderam da necessidade daquela área. Eu sei que é triste, que nem o vereador tem que falar, a gente tem que sempre explicar, porque pessoas colocam palavras na boca. Ninguém é contra a área de lazer, como bem falou o professor Imar, ninguém é contra o princípio, sim, da maneira como ele estava falando, porque nós temos que, às vezes, explicar, muitas pessoas nos ligam questionando se é contra ou a favor. Não é contra ou a favor o objetivo direto do que acontece, mas sim da maneira que as coisas ocorram.
E o que nós precisamos de maneira também urgente e conjunta dessa casa, nobres vereadores, é começar a procurar áreas realmente grandes que ainda existem na cidade, que realmente comecem a servir parques maiores, precisa de mais parques, campos de futebol, né, nobre vereador Imar? Nós estamos precisando, a cidade que não é nossa precisaria ter no mínimo hoje, quem mexe com o esporte sabe, nós teríamos que ter 10 campos, não estou falando estádios de futebol, mas pelo menos 10 campos em cada região. A Borda do Campo é uma região que necessita, Guatupê é uma região que necessita, São Marcos, várias regiões, para que possa atender. Porque eu entendo que quanto mais áreas de lazer estiverem, quanto mais estiverem praticando esporte ou lazer, nós teremos teremos a diminuição de outros tipos de dificuldade que hoje ocorre pela falta dessas áreas de lazeres. E é bem provado e bem claro está, esse parque que foi, como eu falei esses dias, acho que um dos maiores acertos que tem, nós vemos até 9 horas da noite pessoas usando, porque realmente faltam áreas de esporte para que a cidade entenda. E algumas pessoas têm falado a respeito, estão criando um ginásio, estão fazendo. Eu acho que existe verba para tudo, cada verba está sendo destinada, está sendo vigiado, e a área de esporte e lazer realmente precisa muito mais áreas, porque com isso nós estaremos resolvendo ou amenizando alguns outros problemas que poderiam ocorrer em demais áreas. Seria exatamente isso que eu queria falar. Obrigado, presidente e demais vereadores. Passamos a palavra agora ao nobre vereador Fenemê. Eu dispenso a palavra, presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador professor Valder. Mais uma vez, então, fazendo uso da palavra, eu quero dizer assim que, para as pessoas poderem entender o que está acontecendo lá na Borda do Campo, porque senão fica ouvindo pela internet aos pedaços e acaba não entendendo. O que está acontecendo na Borda do Campo é que alguém doou uma coisa que não era dele, né? E a comunidade juntou os seus recursos, foram lá, trabalharam, construíram na confiança dessa doação, de uma área que não era da pessoa que doou, era da Prefeitura Municipal. O que está se buscando fazer hoje é acertar todo esse trabalho, fazer a permuta para que chegue a um bom senso, a um consenso, que a comunidade não fique no prejuízo e que também seja cumprida a lei, né? Porque a lei determina que não se pode doar áreas públicas, e no passado essa lei já valia, mas só que alguém doou que não era dele, né? E agora, para a comunidade não pagar esse preço dessa construção, é que nós estamos buscando aqui a regularização desse local, para que continue ali a prática do ensino religioso, que faz muito bem para as famílias, e para que isso possa dar continuidade a esse trabalho que é muito importante para toda a sociedade. Agora, eu volto a dizer, existem inúmeras religiões que tem na humanidade, na nossa cidade, na sociedade, e que a gente também é questionado por isso. Então, vamos resolver logo essa situação para que a coisa não se alongue muito. Quanto à questão aí que você disse, Gastão, das construções um pouco mais afastadas, tem umas empresas que foram construídas ali na região do Mergulhão, que está causando o maior transtorno para aqueles moradores. Inclusive, alguns, porque eu acredito que os empresários tiveram a melhor boa intenção em implantar, gerar emprego, gerar renda para a comunidade, desenvolvimento e tudo mais, só que não levam em conta o morador. Tem uma transportadora da Ambev, que a Ambev sempre foi problema, com barulho que faz de manhã para o pessoal do Leocádia, e agora implantou um ramo deles ali na Marieta de Souza e Silva. Aí você está dormindo 4 horas da manhã, chega a carreta lotada e começa a buzinar para os caras abrir o portão. Onde já se viu? Num mundo tão moderno que estamos vivendo hoje, portão precisa ser acionado por buzina de caminhão. E o morador que está dormindo, você gostaria de morar ali do lado? Lá no Mergulhão, por exemplo, os moradores estão reclamando que a empresa está se construindo lá, se constituindo, e as pessoas da obra, o motorista, aquele um que eu falo,
que ele é motorista quando ele está no volante, ele vira uma fera, mas quando ele desce do caminhão, do carro, da moto, aí ele não consegue assimilar que ele é um pedestre igual todo mundo. Então passa correndo, joga poeira na casa dos outros, não respeita as pessoas entrando nas suas casas, né? Estaciona mal estacionado, e os outros que se dane. Então nós temos que, eu não sei, eu sempre bato nessa tecla, a educação é fundamental para o desenvolvimento da nação, ponto. Ela tem que começar onde? Dentro das nossas casas. Se você não falar com a criança, no futuro vai ficar muito pior. Quanto à questão da área lá do time do União Cristal, do Leão Branco, eu, a princípio, até falei algumas coisas, questionamos, mas fomos lá, eu, Carlos de Castro, Nildo, Lúcia, né, nos reunimos, vimos da importância da área e também de que a metragem era a mesma nas duas construções, né? Não concordamos do fato da pessoa ter adiantado a construção, mas ele nos explicou que já estava contratado todos os seus funcionários para aquela construção, já estava autorizada a construção no Campo do Primavera, e daí não podia também ficar no prejuízo com todo o contrato que tinha feito, e acabou se antecipando, sim, isso é verdade. Agora, aquela área que nós estamos permutando, não estamos doando, trocando. Permutar é trocar. Nós estamos trocando, não fazia parte do projeto da UPA, não vai prejudicar a UPA em nada, porque se fosse prejudicar eu seria o primeiro a ir contra. Agora, o nosso povo de toda a região tem que ter o local para praticar o seu esporte. Então eu quero parabenizar aqui a luta da dona Tereza, dos seus filhos, a luta do seu Isaías, a luta de todos ali que trabalham ali, também a luta do vereador Fenemê, e representando a comunidade, também posso dizer que a opinião da maioria do povo daquela região era que o campo deveria ser preservado. Então, que seja assim e que viva o esporte. Que o esporte seja valorizado na nossa cidade e que a gente tenha, como disse o Gastão, mais áreas de prática de esporte em nossa cidade para saúde para o nosso povo. Bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo mais oradores, e agradecendo a todos que nos acompanharam pessoalmente pela TV Câmara e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão, convocando a outra para o dia 8 de março, no horário regimental. Está encerrada a sessão.